Obrigadíssimos vocês por terem vindo. Tomara que vocês fiquem acordados até o fim. E eu trouxe um assunto que, como vocês vão ver, eu acho oportuníssimo para uma palestra de divulgação. Tem que ter matemática, e vai ter. E, na verdade, tem uma matemática, em um certo sentido, ideologizada. Se você quiser estudar essa matemática na sua graduação, por favor, consulte um departamento de elétrica. Saia do seu departamento de matemática. Mas isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Tem esse relatório da SAEM, de alguns anos atrás, que tinha por epígrafe uma frase adequadíssima. Matemática aplicada vai muito bem, pena que ela não esteja nos departamentos de matemática. Então, vamos fazer a nossa cabeça um pouco. Vamos lá. Vocês sabem de onde é essa foto? Quem mora no Rio provavelmente sabe. Isso daqui é o acesso para o túnel que vai para a Barra. Isso daqui é um conjunto residencial chamado Minhocão. Para cá, sim, tem o Planetário. Se você continuar aqui, tem a PUC. Eu passava por aqui para almoçar com meus gloriosos coautores, Paulo e Juliana, que mandam abraços e beijos. E a gente ficava vendo isso e um dia eu falei para o Paulo, Paulo, por que você não aproveita e decifra isso? Na verdade, me deu uma coceira lendo uma matéria na revista de Domingo do Globo que dizia que isso daqui tinha sido escrito por uma artista, a Joana César, que tinha usado um código que ela desenvolveu quando tinha 13, 14 anos e que ela contava um monte de fantasias de várias naturezas. E aí eu fiquei cismadíssimo. Poxa, um código de uma garota, né, de 13, 14 anos não deve ser o fim do mundo, né? Vamos ver o que a gente pode fazer por isso. Olha aqui um outro exemplo. Bom, vamos cair na real. Vamos cair na real direito. Isso daqui é a lista de todos os símbolos, tá? Decifrar seria você descobrir que, por exemplo, isso daqui é um A, isso daqui é um B, ou talvez não, talvez isso seja um P, bom, etc. Vocês estão vendo que, ao fazer isso, eu já estou usando, talvez, a hipótese mais forte do problema, né? Quem fez isso foi uma menina de 13, 14 anos, tá? E não estou esperando que ela faça alguma coisa mais maquiavélica do que isso, pelo menos para começar. Bom, só tem um problema nessa história. Tem muitas maneiras... Ai, gente, vai ser muito difícil dessa palestra com esse interruptor aqui. Espera aí, vamos lá. Se você achar que esses símbolos estão denotando, sei lá, 26 letras, tá? Tem muitas permutações aqui. Enriqueça sua cultura lixo, 26 fatorial eu acho que é uma coisa tipo 10 a 17, tá? Grande. E aí, eu vou sugerir para vocês o modo muito ingênuo de pensar esse problema e é incrível a quilometragem, na verdade, que a gente vai tirar desse modo ingênuo. Na verdade, isso daqui é a pontinha da pontinha do iceberg. A gente vai mostrar em 2 exemplos o começo de um conjunto de técnicas que é absolutamente fundamental em matemática aplicada. Bom, esse desenho daqui representa de um jeito muito ingênuo as 26 fatoriais interpretações que eu posso dar para aqueles símbolos. Olha aqui uma versão ampliada aqui, olha aqui outra. Ok? Então, na verdade, eu não fiz absolutamente nada demais, tá? Teatralmente, eu decidi colocar 26 fatorial pontinhos num papel. Bom, agora eu vou tornar isso um grafo, dizendo que 2 desses pontinhos são adjacentes se eu passar de uma atribuição para outra, simplesmente trocando a interpretação de 2 símbolos. Ok? Então, na verdade, cada pontinho desses vai passar a ter 26 vizinhos, essencialmente, ou 25, né? Que são o que acontece quando você troca esses dois, você troca esses dois, você troca esses dois. Ok? Então, a essa altura, a gente deveria revisitar essa figura e pensar que agora um monte desses pontinhos tem uma arestazinha ligando os dois. Bom, se você acha isso horrível, cai na real. Isso está longe de ser o verdadeiro. Eu devia estar desenhando 26 fatoriais vértices, tá certo? Isso daqui é realmente só para deixar vocês parcialmente nervosos.
Olha só, a versão ampliada de uma coisa muito michuruca. Oi. Agora eu vou contar para vocês um outro problema. Começa com uma caixa hexagonal, e tenta encher essa caixa com losangos, que são feitos de 2 triângulos equiláteros justapostos. Vocês estão vendo? Pronto, olha aí uma maneira de encher essa caixa. Essa figura tem 3 cores para sugerir que, na verdade, cada losango pode vir com 3 orientações diferentes. Ó, tem um que é deitadinho com a ponta para cima, tem um que é deitadinho com a ponta... Tem um deitadinho assim, um deitadinho assado e um em pé. Pronto. Todo mundo vendo? Bom, pergunta combinatória inevitável, tá certo? De quantas maneiras possíveis você pode encher uma caixa dessas com losangos? A resposta para esse problema é absolutamente espetacular, mas eu não vou contar para vocês. Na verdade, o problema para essa caixa foi resolvido por um sargento, por um militar inglês, McMahon, no começo do século XX, e só 60 anos depois os físicos resolveram o mesmo problema para caixas retangulares, trocando esses losangos por dominós. O problema com quadrados é muito mais difícil do que com triângulos. Esse assunto é absolutamente espetacular, mas sobre isso a gente não fala nada hoje. Olha uma coisa, entretanto, que eu quero mostrar para vocês desse problema. Aliás, que problema? Vou contar mais um pouco. Vira essa caixa. Tá? Eu acho inevitável que só de olhar para essa caixa você tenha uma sensação de que essa figura, na verdade, é tridimensional. Está todo mundo sentindo? É como se tivesse um cubo que eu enchi de cubinhos. Botei um monte de cubinhos aqui, todos amassados contra o vértice lá do fundo dessa caixa cúbica aqui. Todo mundo enxerga isso, certamente, né? Então, olha uma conclusão absolutamente sorvete na testa, que foi o menor artigo que eu já escrevi. Saiu na Monthly, com o meu super amigo Guy Davy, um analista harmônico de Paris. O número de losangos com cada orientação é igual. Todo mundo concorda com isso? Porque, olha só, se você olhar esse desenho de cima, você vai ver só os tetozinhos aqui desses cubos. Vocês estão vendo? Um monte de tetinho e um pedacinho de chão aqui. Então, se você olhar de cima, o que você vai ver é um monte de quadradinhos azuis enchendo um quadradão 4x4 nesse caso. Entretanto, se você viesse pelo lado, você ia encher uma parede lateral de losangos vermelhos. Pronto, acho que já contei bastante. Bom, esse negócio deu um certo caldo, fomos felizes, publicamos coisas, mas uma coisa que eu não tive nem a imaginação e não teria a competência para fazer era o seguinte: em vez de pegar uma caixinha 4x4x4, pega uma super caixona dessas, entope de losanguinho. Ok? Agora, imagina que você escolhe, sem roubar, um enchimento dentre todos os enchimentos possíveis. Sem roubar, você está dando a mesma probabilidade para todas as maneiras possíveis de encher essa caixa. Você acreditaria que isso é um enchimento típico? Repara que de típico esse cara parece que não tem nada, né? Tá todo mundo vendo um redondo aqui, não é? Olha um redondo. Para eu entender, você está preenchendo usando a distribuição uniforme. Você sorteia para cada um dos pedacinhos, você sorteia um dos 3 tipos e joga lá. Não, eu penso assim, olha uma caixona, tá? Existe um quaquilhão de modos diferentes de encher essa caixa, tá? Então agora vai lá na gaveta com o quaquilhão de enchimentos, tira um sem roubar, o enchimento inteiro. Sim, era isso que eu estava perguntando. Ah, tá. Então ele inteirinho, tá? E aí, ops, saiu esse. E agora, roubei no meu sorteio ou não? Oi? Ou não? Ah, não, desculpa, era só... Estava só escolhendo um outro eixo, tá bom. Bom, eu acho que realmente não é nada óbvio que, na verdade, você já imagina qual é a resposta disso. Sim, isso é um sorteio honesto. Sim, se você escolher sem roubar, você vê um padrão que surgiu que você talvez não esperasse por ele. Esse negócio aqui deu filhotes. Isso acabou virando o famoso teorema do círculo ártico. Deixa eu até contar um pouquinho para vocês, porque é um pouco como se eu dissesse para vocês que perto dos polos, vocês estão vendo, tem gelo. Ó, tá tudo assim muito uniforme. Ao passo que você passa pelo círculo ártico aqui, e de repente o gelo derrete e vira água. A demonstração disso é um super resultado de combinatória da década de 90.
Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu não vou demonstrar esse teorema de jeito nenhum, mas eu vou dizer para vocês como é que você deixa seu computador deduzir que isso tem mais é que ser verdade enquanto você está almoçando. Então, eu vou usar uma ideia parecida com a que eu estava mostrando para vocês antes. Eu vou começar olhando para um grafo enorme, onde todos os vértices vão corresponder a um enchimento diferente da caixa. Então, mais uma vez, um coaculhão de vértices. Cada pontinho desse é um enchimento diferente. E agora, vocês não se surpreendem se eu disser para vocês que eu vou começar a definir uma relação de vizinhança, ou de adjacência, simplesmente dizendo que eu escolho um ponto, esse pontinho aqui, e se em volta desses três pontos aqui, em volta desse ponto aqui, esses três losangos permitem dar uma viradinha aqui, eu junto uma aresta entre esse enchimento e esse enchimento de caixa. Vai ter vértices que não vai dar certo. Aqui, por exemplo, eu não consigo, não tem três losangos para virar. Quando isso acontece, eu vou simplesmente fazer esse cara daqui dar uma volta sobre si mesmo. Ok? Então, preto no branco, o que acontece é que tem um monte de pontinhos aqui, em torno de cada ponto eu decido se eu tenho um vizinho legal ou se eu simplesmente volto sobre mim mesmo. Ok? Então, o grafo que eu estou construindo, pelo menos, tem a virtude de ter sempre o mesmo número de arestas entrando e saindo dele. Tá? As arestas são não dirigidas, by the way. Aliás, irresistível, mas a gente não vai falar sobre isso. Está todo mundo vendo que uma rodadinha corresponde a tirar, ou, nesse caso, botar ou tirar um cubinho, na interpretação tridimensional. Mas esse é outro samba. A mesma historinha teatral de antes. Ok? Bom, os dois problemas, então, por enquanto, receberam uma adequação muito ingênua. A gente denotou certa estrutura por um grafo. Agora, a pergunta é, o que realmente o grafo vai fazer pela gente? Bom, esse é o objetivo dessa história. Deixa eu contar para vocês sobre o basicíssimo de cadeias de Markov. Mais uma vez, cadeias de Markov é o típico assunto que, se você estiver fazendo elétrica, você provavelmente vai fazer alguns cursos sobre elas. Tá? Se você estiver fazendo matemática, talvez no segundo curso de álgebra linear alguém fale superficialmente sobre isso. Se você estiver fazendo cursos de graduação de probabilidade, não sei nem se você vai chegar a ver alguma coisa sobre isso. É uma pena realmente. O exemplo bem bobinho que eu estou mostrando para vocês aqui faz o seguinte. Imagina que um dia pode ter 3 estados meteorológicos, sol, chuva e nublado. Tá? Esse grafo aqui está sugerindo o seguinte. Essa seta aqui quer dizer o seguinte, a probabilidade de hoje ser sol e amanhã ser sol é 0,6. Mas podia acontecer o seguinte, podia acontecer que hoje é sol e amanhã chove. Mas isso é improvável, isso só acontece 10% do tempo. Aliás, podia acontecer também de nublar, com uma probabilidade de 30%. Então, essas setinhas com esses pesos aqui estão me descrevendo umas probabilidades de transição, que na verdade tem até uma certa rigidez, porque afinal, se existe hoje, tomara que exista amanhã, né? Então, a probabilidade de amanhã ser sol, chuva ou nublado tem que somar 1, de fato, né? 0,6, 0,1, 0,3. E com um pouco de sorte você afere isso em todos esses desenhos. Tudo bem? Então, esse é um desenho, por exemplo, uma coisa que você usa beça em pesquisa operacional. Você tem 3 padarias com uma certa distribuição de clientes. Agora você quer saber o mês que vem como é que é a distribuição dos clientes entre essas 3 padarias. E você delira que acha que é capaz de adivinhar como é que os clientes da padaria A vão migrar entre A, B e C. A pergunta realmente importante não é tanto o que vai acontecer daqui a um mês, mas o que acontece a longo prazo. E, falando francamente, o problema é muito mais interessante do que simplesmente migrações entre padarias, tá certo? Vocês podem imaginar várias transições que são muito mais expressivas e fiéis em modelos biológicos com grandes populações, modelos físicos. Mas isso, de novo, são vários cursos. Bom, adivinha o que aconteceu aqui?
esse desenho daqui, é o que eu vivo dizendo para os meus alunos, né? Toda vez que você faz um desenho desse, toda vez que você desenha um grafo, você tem que se perguntar, puxa vida, como é que você daria essa aula para um cego? Em particular, como é que você daria essa aula para o supremo cego, que é o computador? E a resposta é, faz uma tabela, tá? Vocês estão vendo? A probabilidade de ser sol hoje e ser sol amanhã é essa, ser nublado amanhã é essa, e é que. Você montou uma matriz. Essa matriz tem essa propriedade virtuosa que se você somar essas linhas, dá sempre 1. Ok? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais relevante. Está aqui um octaedro, e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero botar, por exemplo, 1 milhão de formigas aqui em cima. E eu vou disparar um relógio qualquer, e a cada disparo do relógio, as formigas vão dividir em 4 partes iguais e vão se deslocar para um vértice adjacente. Ok? Então, por exemplo, em tempo t igual a 0, eu poderia imaginar... Eu poderia imaginar que tem... Esse 1 aqui pode representar 1 milhão de formigas. Tá? Agora, eu disparo meu relógio. As formigas estão doidas para migrar para esses 4 vértices adjacentes. Migraram. Tá? Agora vamos de novo. No tempo seguinte, essas formigas vão começar a se embaralhar por aí. Ah, que azar, vocês não estão vendo esses números aqui. Olha só, ponto 25 e ponto 25, o que é muito razoável, porque afinal o número de... Ai, Carlos, desiste dessa palestra. Afinal... Eu tenho um computador para eu ficar segurando assim que nem um... Aquilo é uma formiga quadrada? Espera aí, vamos ver o tamanho da formiga, que até agora... Thank you. Exatamente. Você tem uma máquina de flipper, talvez até ficar mais fácil. Obrigadíssimo. Mas eu vou precisar só do apontador. Não dá para obliterar essa... Não é só isso, mas eu tenho que achar isso. That's the point. Bom, vamos lá. Olha só, a primeira coisa é o seguinte, você antes tinha 1 milhão de formigas e você continua tendo 1 milhão de formigas. Elas estão simplesmente andando pelos vértices do octaedro, tá certo? Isso é o que acontece a longo prazo. Não sei se vocês acham isso óbvio. Eu diria que é óbvio até você começar a ficar nervoso, que não é. Olha só, você tem 6 vértices, tá? Então não é de surpreender que a longo prazo 1/6 das formigas esteja em cada vértice. Tá? Tem dias que isso dá errado, mas genericamente isso dá certo. E, de novo, hoje não é o curso desse assunto, não cai na prova. Deixa eu fazer um outro exemplo. Pega esse grafo aqui e eu vou dizer mais uma vez que as formigas decidem entrar por essas alternativas aqui com a mesma probabilidade. Então, por exemplo, uma formiga que está aqui, ela quebra em 3 partes iguais aqui, na hora que o relógio disparar. Então, aqui as probabilidades de transição. Por exemplo, se eu nasci no vértice 1, eu tenho metade de possibilidade de estar no vértice 2 na jogada seguinte, ou metade de possibilidade no vértice 3. Sim, tudo é verdade. Ok? Agora, repara que, mais uma vez, essa matriz aqui, se eu olhar para as entradas numa linha e decidir somar, acaba dando 1. Está todo mundo vendo? Agora vamos dizer que o grande exército de 1 milhão de formigas, em tempo zero, estava sentadinho aqui em 1. Aí disparou o relógio. Tudum. Metade foi para cá, metade foi para cá. Tudum. Um pedaço foi para cá. Aí você veio vindo, olha só. E acabou que a longo prazo, super longo prazo, 1000, né? Você encontrou esses números aqui. Ok? Aliás, repara que até que nem tão longo prazo assim, né? Se você tivesse feito 100 iterações, esse cara daqui já estava bastante parecido com esse. Ok? O que eu tenho que fazer aqui agora? Isso. Está aqui aqueles mesmos números compactados de um jeito simpático, tá? Na verdade, a distribuição do seu exército, a distribuição que a gente chama estacionária, que você vai ver no limite, é dada por essas frações aqui. Adivinha o que é 16?
16 se você contar o número de arestas, tem 8. 16 é 2 vezes 8, porque afinal, cada aresta tem 2 pontas. Para você chegar em 1, você pode entrar de 2 jeitos, 2 em 16. Para chegar em 3, você pode entrar de 3 jeitos, 3 em 16. Então, mais uma vez, até que isso é karmicamente razoável. Deixa eu dizer isso de uma maneira mais tchan. Essa é a chamada matriz de transição, que diz como é as chances que você tem de começar em 1 e terminar em 2 ou 3. Isso daqui é aquela distribuição estacionária, e o que acontece é exatamente isso. Se você multiplicar esse vetor por essa matriz, você pousa no mesmo vetor, deitado inclusive. Ok? Em outras palavras, essa matriz aqui tem uma supermordomia. Ela tem um alto-valor igual a 1. Que, aliás, eu sabia desde o começo do jogo, porque se, em vez de eu procurar um autovetor à esquerda, eu tivesse procurado um autovetor à direita, sabe quem é o autovetor à direita associado a 1? O vetor que é tudo 1. Quando você fizer essa conta, somou deu 1, somou deu 1, por aí vai. Então, olha só que fato legal, né? Talvez pela primeira vez na vida, você se toque que autovetores vêm em 2 sabores. Tem o autovetor da direita e o autovetor da esquerda, associados ao mesmo alto valor. E isso, mais uma vez, dá um caldo enorme. Tomara que seu professor de álgebra linear te avise disso. Bom, palestra de matemática, eu tenho que dizer um teorema, e o teorema é esse daqui. Imagina que eu te dei uma matriz daquela, com a propriedade que as posições denotam probabilidades, números entre 0 e 1, cada linha soma 1. Então, na verdade, quase sempre, se você simplesmente deixar rolar o processo, você vai encontrar uma situação de estacionariedade. Tá? Eu não quero contar para vocês o que quase sempre quer dizer. Posso até dizer. Pega a sua matriz de probabilidades, tomara que você encontre uma potência para a qual, se você calcular essa potência dessa matriz, tá, você já ganha que todas as posições são estritamente positivas. Ok, tchau, super teorema. E agora deixa eu voltar para um dos 2 problemas, que na verdade é o problema mais fácil. Eu vou convencer vocês de que o teorema do círculo ártico é verdade. Eu não vou demonstrar, eu vou convencer. É uma outra história. Repara, eu disse para vocês que todos os enchimentos formavam um grafo e, de repente, corria o risco de eu escolher um ponto desse grafo que fosse especial em algum sentido. Então, o que eu vou fazer é uma coisa experimental, muito natural. Eu vou escolher um ponto qualquer no gráfico e vou dizer o seguinte: sai andando de qualquer jeito. Ok? Então, na primeira vez você vai ter, sei lá, 26 fatorial possibilidades de mudar. Não, esses são os enchimentos. Os enchimentos são coisas tipo n ao quadrado de possibilidade de mudar. Então, você começa num ponto que você escolheu, logo ele é tremendamente parcial, porque você é desonesto por natureza, tá certo? Você faz o primeiro movimento, que você já desviou um pouquinho daquele chute que você deu. E depois você não para no primeiro movimento, você faz 50 milhões de movimentos. Tá? Se você se afastar bastante de onde você começou, e se você meio que saiu andando de forma aleatoriamente honesta, você deve entrar numa zona de total tipicidade, se é que existe esse negócio. Não é verdade? Não é poético? Tadã! Agora deixa eu contar para vocês justamente o que o computador mostra para a gente. Começa com uma caixa 10 por 10 por 10 e agora a caixa começou totalmente cheia. Eu não podia ter sido mais desonesto. E aí eu pedi para a máquina, sai andando pelo grafo, dá 1000 passeadas. Tá? E eu cheguei aqui. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e isso é um pouco o coração do assunto, que esse grafo é gigantesco, mas isso não vem ao caso, porque eu estou num ponto, eu estou olhando tipo 1000 possibilidades em volta de mim e escolho uma. Agora eu estou aqui, eu olho 1000 possibilidades em volta de mim e vou de novo. Eu nunca olho o grafo todo de jeito nenhum, isso é completamente impensável. Eu vou simplesmente sair andando. Pô, super bandeira, né? Agora vocês vão me dizer, bom, mas por que só porque eu rodei esse exemplo eu devo acreditar no teorema?
Bom, para começar, você pode rodar 1 milhão de exemplos. Ou você poderia pensar que você não só chegou nessa configuração depois de 10 milhões de iterações, mas 10 milhões menos uma e 10 milhões mais uma vão ser super parecidas também, né? Então, no fundo, o recado que eu estou querendo passar para vocês é que realmente você deve esperar que esse grafo é absolutamente gigantesco, mas parece que tem regiões enormes dele que são ridiculamente homogêneas. Ok? Então é isso que o teorema está dizendo, que esse grafo, o grafo de todas as coberturas possíveis não é tão porra louca assim, na verdade tem uma tremenda homogeneidade lá dentro. Por isso que você acha que existe um enchimento, entre aspas, típico. É porque todo mundo é mais ou menos com essa cara. Ok, então o que eu me comprometi a fazer, que era dizer para vocês que existe um enchimento típico, está bastante satisfatório. Vamos passar para o outro problema. E não, olha só, antes disso, pega 100 milhões de iterações, não é emocionante? Eu conseguiria dar um argumento para vocês, se sobrar tempo, se vocês não quiserem ficar perguntando infinitamente, eu poderia dar um argumento, explicando, estou falando, não tenho direito de usar esse negócio, que mostraria por que deve existir gelo aqui. Isso é fácil. Agora, por que essa fronteira é literalmente um círculo, isso é uma jogada muito mais séria. Isso exigiu realmente ideias novas para esse teorema chegar em algum lugar. Na verdade, o pessoal do MIT que fez essas simulações originalmente, mais uma vez, né, os caras fizeram simulações, mas eles não fizeram do jeito que eu estou descrevendo para vocês, não. Fizeram de um outro jeito. Eles resolveram esse problema usando muito mais combinatória, um jeito super elegante. Mas vamos deixar para uma outra hora. Bom, lá vou eu agora conversar sobre o outro problema de decifrar o código. E mais uma vez, eu lembro a vocês que cada vértice agora é uma associação entre os símbolos do código e as letras do alfabeto. E existem 26 fatoriais possibilidades, mas moralmente eu sei andar de uma atribuição de nomes, né? De uma associação entre símbolos e letras para uma que está muito perto. Ok? Agora o que eu vou fazer é exatamente o contrário. Em vez de dizer que esse grafo é incrivelmente homogêneo, o que eu estou doido para fazer é o seguinte, eu vou dizer que tem alguns pontos do grafo que têm muito mais chances de corresponderem a decifrações corretas do que outros. Super razoável, né? Não é qualquer atribuição de símbolos que vai simplesmente verter aquela cadeia de desenhos para um texto em português. Ok? Então o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou fazer uma espécie de atribuição de notas. Cada vértice vai ganhar uma nota, que eu vou chamar de plausibilidade. Tá? Se você está com uma plausibilidade alta, isso quer dizer que você tem mais chances de ser uma boa resposta do que um cara de plausibilidade baixa. Ok? Então essa é a primeira ideia absolutamente óbvia. A segunda ideia que pode vir é como é que eu faço isso? Bom, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, uma coisa ingênua seria olhar os símbolos que eu estou vendo numa cadeia e ver qual é o símbolo que aparece mais. Bom, em português a letra que aparece mais é o A. Então eu podia simplesmente dizer uma bobagem desse tipo. Vai ver que o símbolo que aparece mais quer dizer A. Isso não é tão bom assim, mas a segunda coisa que te passa pela cabeça já é bastante boa para resolver esse problema. Em vez de vocês fazer as estatísticas de quantas vezes aparece cada símbolo, você faz a estatística de quantas vezes aparece cada par de símbolos. Então, agora você, em vez de ter 26 alternativas, você tem 26 vezes 26 alternativas, que não são tantas, são menos 700. Bom, claro que agora a grande pergunta é como é que a gente faz para saber se realmente uma estatística de pares é representativa? E a resposta é, pega um texto qualquer de português e sai contando a frequência com que os pares aparecem. Todo mundo me disse que A era a letra mais frequente de português, ou pelo menos pensaram incrivelmente alto. Tá? Agora, a pergunta que eu estou me fazendo é, quais são os pares de letras mais frequentes em português? Então, para isso, o que a gente fez foi simplesmente... Oi, Aurora. Pronto. Eu não sei. Pronto. A gente pegou Dom Casmurro e mandou ver. Tá? As pessoas fazem perguntas do tipo,
Ah, por que você pegou Dom Casmurro e não pegou Ulisses, tá? Traduzido pelo Wise, tá? E a resposta é um absolutamente gigantesco tanto faz, tá? Eu estava cismadérrimo que, como a Joana tinha dito que ela tinha escrito fantasias delas, a gente devia escolher material pornográfico, que é ter densidade adequada de encontros de letras. Não precisou. Enriqueça sua cultura lixo. Oh, não. Você sabia que o par mais frequente em Dom Casmurro é AS? Tá? Você sabia que Dom Casmurro tem um XD? Tá? Toda vez que o Paulo dava essa palestra, eu perguntava para ele, ô Paulo, onde é que tem XD em Dom Casmurro? Aí o cara, às vezes, ele até explicava, assim, nomes engraçados, coisas que o Machado de Assis bota, porque o Machado é o Machado. Mas tem uns que eu acho que ele nem lembrava, né? Mas, enfim, foi o que apareceu. Amazing. Bom, agora eu vou fazer aquilo que eu estava dizendo para vocês. De alguma maneira, eu tenho que inventar um falso português, né? Eu tenho que dizer que esse texto aqui está usando a mesma quantidade de ASs que o português usa, tá? Claro que você não vai além de uma coisa incrivelmente ingênua dessas, nada de semantizar, tá? E aí a gente simplesmente colou uma maneira de atribuir plausibilidade que o PS Diáconis tinha usado em um problema muito parecido. Isso daqui é uma maneira incrivelmente complicada de dizer o seguinte: C é um dos vértices, em outras palavras, é uma atribuição de letras para o conjunto de símbolos, tá legal? Agora o que você faz é o seguinte: cada par você vê com que frequência ele aparece em português e você vê com que frequência ele aparece no texto codificado, ok? Então, se um desses dois números for grande, essa potência aqui fica grande. E se você multiplicar todos os pares que estão constando nessa correspondência, você vai ganhar uma plausibilidade grande. Legal. Ok? Vocês vão me perguntar, por que você usou potência, produtos, etc.? Tá? Mais uma vez, uma das coisas legais dessas ideias é que isso é incrivelmente robusto. Eu mal comecei a dar pontapé na canela desse problema. Vocês vão ver. Concordam com isso? Agora, olha só. O que eu vou fazer é o seguinte. Lembra que no grafo que a gente tinha para o problema dos enchimentos, eu dizia que a probabilidade de passar de um vértice para um vértice vizinho era igual. Todos os pesos que eu dava para as transições eram iguais. Agora não. Agora, de alguma maneira, eu quero dizer que, puxa, eu quero pular para vértices que têm mais plausibilidade. Ok? Isso é uma tentação. Por outro lado, a maldição é aquela que vocês sabem, esse grafo é absolutamente gigantesco, né? Então, de alguma maneira, o que eu quero é o seguinte: eu quero montar uma matriz 26 fatorial por 26 fatorial, com a propriedade que, se eu sair estudando o comportamento a longo prazo associado a essa matriz, em outras palavras, se eu olhar para o autovetor à esquerda associado a 1 dessa matriz, o que eu vou encontrar são as plausibilidades. Ok? E o fato é que tem uma maneira incrivelmente barata de fazer isso. Espetacular. E isso se chama o algoritmo de Metrópolis-Hastings. Então, no próximo segmento, eu vou mostrar para vocês o algoritmo de Metrópolis-Hastings, de forma absolutamente incompreensível em 30 segundos. Então, o que eu vou fazer é convidar vocês a não olhar para esse slide e passar para um slide um pouquinho mais plausível. O que eu quero que vocês entendam desse slide daqui é o seguinte: para começar, é que o algoritmo para construir essas transições é uma coisa bastante fácil. Tá completo aqui. A segunda coisa é o seguinte: lembra que a gente associava uma cadeia de Markov a uma matriz. O que eu vou fazer é começar com uma matriz simétrica, por exemplo, uma matriz cheia de uns, só uns, ok? Aí você vai dizer, mas se ela for 26 fatorial por 26 fatorial, a soma das linhas não é 1. Então você vai ter que dividir tudo por, sei lá, 26 fatorial, tá bom para vocês? Agora, a partir dessa matriz, olha que coisa marota, eu vou ficar mudando sutilmente os valores de tal maneira que essa nova matriz daqui
vai ter como distribuição estacionária exatamente os números que eu queria. Isso parece incrivelmente difícil, na verdade é uma bobagem maravilhosa. Deixa eu mostrar isso num exemplo. Então imagina que eu quero uma matriz que tenha um comportamento assim, a distribuição das frações de exércitos de formigas pelos vértices dadas por P1, P2, P3, com uma ordenação desse tipo, P1 maior que P3, maior que P2. Eu lembro a vocês que, dado um vértice, a gente consegue calcular a plausibilidade dele. O que a gente não consegue, entretanto, é descobrir quem é essa probabilidade, porque a probabilidade deveria ser plausibilidade dividido pela plausibilidade total. E ninguém somou esses 26 fatoriais números, tá? Você vai ser salvo porque, na verdade, olha que legal, o algoritmo nunca usa essas probabilidades sozinhas, ele só usa quocientes de plausibilidade. Em outras palavras, o fator de normalização é irrelevante. Genial. Bom, olha só, a gente começou com uma matriz que era M1, M1, M12, M13, essa matriz é simétrica, aqui tinha um M22, e o que eu estou te dizendo é o seguinte, já que o P1 é a maior probabilidade de todas, não faz nada nessas duas posições. Em P3, você vai mudar P13, a posição 13, e em P2, que é a menor de todas, você vai mudar esses dois caras aqui. As mudanças são feitas por esses quocientes aqui. Adivinha como é que eu vou escolher esse alfa? Eu vou escolher de tal maneira que isso mais isso mais isso seja 1. Isso mais isso mais isso seja 1. Como é que você sabe que esse número daqui vai estar entre 0 e 1? Ah, foi por causa disso que você saiu alterando os números nessa ordem. A última coisa que eu deveria mostrar para vocês é que se eu plugasse esse vetor nessa matriz, ia dar esse vetor aqui. Bom, não é o fim do mundo. Você faz o seguinte, vamos tacar esse vetor nessa segunda coluna aqui e ver se a gente chega em P2. A primeira boa notícia é que P1 vezes esse cara mata esse denominador. P3 vezes esse cara mata esse denominador aqui. E quando você olhar quem que é beta, é exatamente o número que você precisa para fazer com que tudo aqui vire um múltiplo de P2. Um múltiplo muito especial, aliás, 1. Então isso é só uma malandragenzinha de álgebra linear. Nem linear, álgebra de ginasiana, né? AX mais B igual a 0. Uma ideia absolutamente genial que tem o mérito de você estar no meio de um grafo absolutamente gigantesco e poder ser implementada simplesmente olhando para o ponto, para o vértice onde você está e estudando os poucos vizinhos em volta, os menos 700 vizinhos que cada vértice tem. Então, mais uma vez, o que vai acontecer é o seguinte, você chuta uma atribuição qualquer entre símbolos e letras, que é essencialmente escolher um vértice do grafo, e aí você sai andando, em outras palavras, bota o seu exército lá, e agora deixa esse exército andar e vê se você encontra pontos de alta plausibilidade. Aqui tem até um truquezinho que é quase chique comparado com a escala de miopia que a gente está operando. Olha só. O que está acontecendo? Eu estou num vértice, eu vou andar para um outro vértice, tá? Vou sortear de acordo com aquela distribuição de probabilidades e vou torcer para que esse novo cara aqui tenha mais plausibilidade do que o anterior. Olha, se um dia, de vez em quando, você, na verdade, tem vontade de ir para um vértice com uma plausibilidade um pouquinho menor, aceita de vez em quando. Isso aqui é uma ideia que as pessoas de probabilidade usam já há algum tempo. Isso se chama simulated annealing. A ideia é a seguinte, imagina que você queira calcular o mínimo de uma função e essa função tem 2 poços, tá? Bom, no caso a gente está querendo altas plausibilidades, então vamos virar o filme, tá? Corre o risco de, se você ficar uma formiguinha muito ambiciosa, você chega nesse ponto aqui, está todo contente que você achou esse máximo local, mas os deuses estão rindo de você, porque na verdade aquele máximo local não era o máximo global. Então, o que acontece é que, à medida que a formiguinha vai avançando, ela de vez em quando, ela aceita dar uma baixada para ver se ela consegue pular para um outro estado onde tem chance de encontrar um máximo global. Vocês estão vendo o enorme potencial de macumba que isso tem. Tá? Lo and behold, isso funciona extremamente bem em uma quantidade enorme de situações.
Bom, para deixar vocês mais nervosos, deixa eu lembrar a vocês que a gente implicitamente fez um monte de apostas, né? Quem te garante que a Joana escreveu os códigos dela do jeito que a gente costuma escrever? Tá? Quem te garante que ela não deu uma pirada e não saiu escrevendo em aramaico? Tá? Será que ela usa, sei lá, espaços entre as letras? Será que pontuação tem símbolo? Será que acento tem alguma coisa a ver? E para dizer a verdade, deixa eu dizer para vocês a coisa que é infinitamente mais séria do que tudo isso. Ela está escrevendo esse negócio fugindo da polícia. Então está cheio de erro no que ela está escrevendo. A gente conheceu a Joana, conversou muito. Inclusive, talvez eu decepcione vocês, mas tem um acordo que a gente não conta o que está escrito. Tá? Bom, o intrépido Paulo saiu pela rua e coletou 1.700 caracteres. Tá? Pegava lá o celular dele, chegava, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ler isso. Aqui está escrito jockey, por exemplo. Perto do jockey tinha uma string dessas. Bom, tem um monte de lugares aqui, tá? Aí, obviamente, você tem que dar comida para a máquina e você tem Dom Casmurro com 290 mil símbolos de referência e você está querendo decifrar essencialmente 1.700 caracteres. Joga na máquina, senta, espera. E depois de um certo tempo você começa a ver isso daqui, ó. Ragueza significa o fixo. Bom, para começar, repara, a boa notícia é que tem um espetacular precisando aqui, está todo mundo vendo? Miniatura, yes, yes. A notícia mais ou menos boa é que tem horas, por exemplo, esse OE aqui, na verdade, é um Q. Se você olhar, tem muitos Q que, na verdade, a máquina ainda não entendeu que isso aqui é um Q. Tá? Tem horas que a Joana inventa um truque, ela quer usar 2 R's e ela bota R com um cortezinho em cima. Tem várias pequenas distorções no código dela. E convenhamos, eu queria ver vocês escrevendo um grafite de letras de 1 metro de altura com a polícia atrás de vocês. Tá? Ela tem o direito de fazer o que bem entende. Outra coisa, aliás, é que ela não usou espaço, vocês estão vendo? Outra coisa ainda é que raguezo, isso foi uma coisa maravilhosa. O Paulo, acho, raguezo, que esquisito, entrou na internet e a gente descobriu que raguezo era um personagem de certas coisas que a Joana fazia. Então ele descobriu que raguezo era uma palavra que ela e só ela usava. Em outras palavras, se você talvez como matemático possa olhar para isso e dizer, que droga, você não decifrou o texto. Bom, quem mandou ser matemático, tá? Se você for engenheiro elétrico, os celulares do planeta estão indo bem, obrigado. Tá? Um pouco mais para frente, a máquina já estava encontrando as coisas mais jeitosinhas. Não tem nada de errado, aliás, se você de vez em quando desse um empurrão para a máquina, né? Mas isso nem foi feito. Oi? Você vai mostrar esses textos limpos, esses dois aí? Não. Vou mostrar para vocês que, olha, daqui para frente, bicho, foi só faxinar um pouquinho. Tá? Na verdade, isso é o que você faz em arqueologia também, sabe? Você pega aquela parede do Ramesséum, tá? Você chega a Epsilon perto e depois você vai dando uma guaribadinha pontual, tá? Olha, Joana. Obrigado, gente.